E vamos ao nosso primeiro assunto do dia. Olha, a genética do bebê pode revelar informações importantes ainda durante a gestação. Mas o que já é possível identificar antes mesmo do nascimento? Quem vai esclarecer essas dúvidas é o ginecologista e obstetra, Dr. Diego Henrique, em uma conversa sobre os avanços da medicina fetal e a importância da investigação genética no pré-natal. Doutor Diego, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Saúde e Bem-Estar. Bom dia, Lara, bom dia a todos, sempre um prazer estar aqui. Doutor Diego, preciso perguntar, seu palpite para o jogo de hoje. 3-1 Brasil, Lara. Se Deus quiser, doutor Diego. Vamos lá, conversar hoje sobre esse tema, né, bem atual e muito relevante, muito importante. Doutor Diego, começar então explicando quando a gente fala sobre essa investigação, sobre a genética do bebê. Na verdade, o que é que isso quer dizer? Lara, é um tema que eu fiquei muito feliz, né? Porque é um tema que cresce muito. Isso. Né? Acho que nós vamos caminhar bastante nesse sentido. E a genética, ela é um mundo de possibilidades. Um mundo de possibilidades, né? Então, alguns conceitos que eu quero que a gente trabalhe aqui, que com certeza assustam às vezes diante das possibilidades, né? Então, nós podemos fazer o estudo genético pré-concepcional, né, antes da gravidez, podemos fazer o estudo genético do bebê intragestacional e até mesmo exames pós-gestacionais. Tudo isso guiando, norteando essa fertilidade da mulher, alterações estruturais e às vezes funcionais do bebê e doenças metabólicas, por exemplo, que a gente consegue investigar após o nascimento. Então, a genética é um mundo de possibilidades que cresce bastante. No caso, a mulher, para fazer essa investigação genética, tem que ter uma indicação ou qualquer mulher, na verdade, pode já fazer isso? Existem alguns centros no mundo que esses estudos eles são feitos quase que para todo mundo. Né? Então, vou lhe dar um exemplo. O NIPT, que é um exame não invasivo, que a gente pega sangue da mãe, a gente consegue rastrear síndrome de Down, por exemplo, em 99,7% dos casos. Né? Quando a gente fala isso, eu estou dizendo intragestacional, na gestação. Quando nós fazemos os exames morfológicos, são exames de rastreio, não são exames diagnósticos. Então, eu posso fazer esse NIPT, que é a partir do sangue materno, né? Que é de rastreio, numa sensibilidade absurda, detectando 99,7%, enquanto as ultrassons morfológicas, elas rastreiam 85% desses casos. Então, veja a sensibilidade na detecção dessas condições. Até uma dúvida que eu queria tirar. Se, por exemplo, os exames morfológicos, eles são um tipo de investigação genética ou não? São alguns exames mais específicos, realmente? Excelente pergunta, porque essa é uma confusão básica de todo mundo. Os exames morfológicos, o morfológico do primeiro trimestre, que é aquele realizado entre 11 semanas a 14 semanas, ele é um exame de rastreio de condições genéticas. Ele surgiu assim. Hoje ele é mais do que isso. Nós também rastreamos condições de pré-eclâmpsia precoce, o risco dessa paciente ter pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gestação antes das 37 semanas, e de risco de parto prematuro, a mulher parir antes das 37 semanas. Então, é um rastreio não só da condição genética, os exames morfológicos. Né? Então, em alguns centros, a gente já tem a realização dos dois, porque um não exclui o outro. Né? Por exemplo, o NIPT. Um não exclui o exame morfológico. Eles se complementam, porque às vezes eu posso ter alterações estruturais que não são condições necessariamente genéticas, alterações genéticas. Né? E isso é outro avanço também, porque hoje a gente opera dentro de barriga, trata dentro de barriga, e isso muda sobremaneira a condição de nascimento do bebê e de vida do bebê. É verdade. Doutor Diego, quais são os principais fatores, né, que vão realmente ter uma relevância para essa investigação e das alterações genéticas? Certo. Respondendo sua pergunta, que foi a inicial, quando investigar, né? Então, diversas situações. Ou porque a paciente quer investigar, porque infelizmente o acesso ao exame ele vem baixando de custo,
né, o valor, o preço dos exames. Mas é só a mulher que faz ou o homem faz? Não, o homem também pode fazer. Existem exames de compatibilidade genética. Né? Eu tenho, por exemplo, um caso de um casal que eles juntos têm condições que eles são normais, mas que o bebê pode ser gerado, né, em 50% das vezes, pode ser gerado na condição que é incompatível com a vida, uma doença genética. Então, o que é feito nessa época? O que é feito nessa circunstância? A gente estudou o bebê, identificou a doença no bebê, partiu para os pais, viu que os pais possuíam essa condição genética, né, que poderiam gerar bebês dessa forma, e aí, para esse casal, é o aconselhamento genético de fazer uma fertilização in vitro, o bebê de proveta, aonde a gente produz o bebê, olha que massa, pega uma célula desse bebê e estuda a genética desse bebê, para saber se esse bebê que a gente vai implantar tem ou não a doença. Né? Então, a gente faz o que a gente chama de eugenia, a seleção daquele bebê que não tem a doença genética e implanta para que a gente não passe por isso. Né? Então, isso foi da genética, a partir de um estudo, de uma alteração de exame morfológico e tal. E temos as condições de abortos de repetição, já que os abortos são as principais causas de óbito, de aborto. Né? As alterações genéticas são as principais causas de aborto. O estudo genético, às vezes quase sempre, eu indico quando tem aqueles abortos de repetição, Lara, e na minha amostragem lá, nós temos 2/3, mais de 60% de alteração genética. Então, qual é a mais comum alteração genética, doutor Terreiro? A alteração genética mais comum é a síndrome de Down. É 1 para cada 770 nascimentos. Né? Isso é uma condição cromossômica, genética, né, que essa é a mais comum. Né? Daí a gente se preocupar mais e tal. E aí vem uma fragmentação das demais. A de George, que é a segunda, que é uma alteração de um trechozinho do cromossomo. E aí vão se abrindo as possibilidades, mas a gente pega tanta alteração, trissomia do 21, que é a Down, né, do 22, já peguei trissomia do 11, então é uma variedade muito grande. Então, para o aborto, e o que é que acontece? É que nessas condições de aborto, fica sempre aquela interrogação, aquela pulga atrás da orelha. Mas por que eu perdi? Será que é porque eu comi tal coisa, né? Essa dúvida é o que mata, Lara. Verdade. Então, esclarecer geneticamente, que é na principal maioria das vezes, é a causa genética, e o estudo genético se encaixa muito bem nisso. Aí quando é que ela é feita? Como é que ele é feito, esse estudo genético? A partir de qual momento? A mulher vem sofrendo aí inúmeras repetições, né, de aborto, e isso realmente machuca muitas, né? Quantas a gente não conhece que passam por essa situação, fica com essa interrogação, e aí quando e como é que é feita essa investigação? Vou colocar as 3 condições. Pré-concepção. Então, aquela paciente com história de aborto de repetição, ela pode se beneficiar disso. Condições genéticas familiares conhecidas, a gente pode investigar se aquilo ali vai estar presente ou pode estar presente nas demais gestações, isso pré-concepção. Gestacional, que é a famosa amniocentese, então a gente faz um exame morfológico, identifica alguma alteração de suspeita genética, a gente pode, com agulha, pega o líquido amniótico e manda para estudo genético. É a melhor condição, é o único que é diagnóstico desse bebê. Então a gente vai saber se esse bebê tem síndrome de Down, que condição ele tem. Isso é um estudo genético dentro da barriga intragestacional ou mesmo pós-gestacional. Então, às vezes, a gente tem condições metabólicas de metabolismo de algumas doenças endócrinas, e a gente também tem como investigar a partir da genética do bebê já pós-nascido. Então, basicamente, são essas condições que a gente consegue ampliar esse estudo. Para fazer esse estudo, por exemplo, a morfológica a gente sabe que tem um tempo certo, né? A partir de tantas semanas. No caso desse estudo genético também, quanto antes se fizer, no caso quando já durante a gestação, quando não é feito antes, né?
Tem um momento ideal para ser feito? Quanto antes se fizer melhor, doutor Diego? O NIPT é um exame que em alguns países ele já é obrigatório, que é o sangue materno. Ele é realizado após as 10 semanas de gestação, certo? Ele, como eu te falei, ele não briga com o morfológico. Uma coisa é outra coisa e elas se complementam. Certo. Então, são exames que se complementam a partir das 10 semanas. Já o estudo genético do bebê a partir do líquido amniótico, este é realizado após as 16 semanas, né? Então, geralmente ele é indicado, como é um exame mais invasivo, Lara, ele é indicado quando existe uma real suspeita disso, um risco aumentado para as doenças genéticas, né? Então, a gente fura a barriguinha, nada de procedimento do outro mundo. Pega esse líquido e manda para estudo genético a partir de alterações encontradas nos exames morfológicos, né, ou condições que a gente vem a suspeitar durante o acompanhamento pré-natal. Até mulheres que com idade já mais avançada, por exemplo, que possam ficar com esse receio. Nossa, será que o meu bebê pode ter alguma alteração? Também seria uma indicação, doutor Diego? Sim, perfeito. Na realidade, Lara estuda. Eu gosto de Lara porque Lara estuda. O exame ele surgiu assim, Lara. Ele surgiu para você filtrar as pacientes que tinham maior risco de doenças genéticas. E como você falou, a idade é um deles. Então, nos países desenvolvidos, eles pegavam aquelas pacientes que tinham 40 anos ou mais e faziam a investigação invasiva em todas. Só que eles só conseguiam pegar aproximadamente 20% dos Downs, porque 80% estava no baixo risco. Então, daí a necessidade de você triar e ter marcadores que melhor indicassem o risco dessa paciente. E aí surgiu a morfológica do primeiro trimestre, a famosa translucência nucal. A partir dele foi que nós avançamos em outros marcadores e aumentamos a sensibilidade. E agora chegam os exames genéticos para nos, junto com o morfológico, nos assessorar nesse cálculo de risco de grande precisão. Com certeza. Doutor Diego, alguns pais ficam com receio, né, do que podem descobrir. Às vezes acontece também isso. Às vezes tem o histórico familiar, né? Mas aí ficam com esse receio, dizer, mas eu vou descobrir que tem uma síndrome de Down, por exemplo. O que é que vai adiantar? Alguns dizem assim, né? Saber com antecedência. No caso, a importância dessa investigação genética, de tudo isso, realmente não só para as famílias que já têm um histórico, né? Mas sobretudo para aquelas que não têm. Daí que alguns ficam com receio. Não tenho nada, nunca apresentei nada, até já passou por alguma outra gestação. Né, a importância, então, de se descobrir o quanto antes? Também excelente pergunta, porque isso me retoma um pouco mais de 10 anos atrás, quando a gente começou a fazer o morfológico do primeiro trimestre aqui, né, que por mais que a gente não modifique às vezes, e a gente deve respeitar, quem decide isso aí é o casal, a vontade do casal de prosseguir com a investigação ou não. Mas como é que a gente entende e as coisas têm evoluído? Lá no MOF de primeiro, há 10 anos atrás, quando a gente começou a fazer, escutei muito de colegas médicos, para que eu quero saber se o bebê tem tal alteração, se isso não vai modificar o desfecho, né? E hoje modifica. Né? É surreal. Então, hoje a gente opera coluna dentro da barriga, opera diafragma, coração, e isso, coração, perfeito. Então, isso modifica sobremaneira o risco do bebê, as condições, né? Se programa nascimento. Então, não é só saber se tem Down ou não, né? Entende e deve ser respeitado. Se esse casal não quer prosseguir com essa investigação, é uma das possibilidades. Mas hoje a gente avançou muito e a gente consegue, em algumas condições, se não resolver dentro da barriga, né? Que é essa que a gente busca ativamente, alterações de coluna, né, o desrafismo espinhal, a hérnia diafragmática, a atresia de aorta. Então, são condições que são operadas dentro da barriga, né, ou programar o nascimento desses bebês em centros de maior capacidade de suporte para que a gente consiga levar a vida depois quase que normal. Pois é, e naquela situação onde se vai investigar o porquê que essa gestação não tem uma continuidade, depois de descoberto muitas vezes a causa,
pode-se ter aí um caminho para que essa gestação ela aconteça, né, doutor Diego? Não precisa desistir desse sonho. Sim, não, É com certeza. uma esperança a investigação genética também para essas famílias. Demais, demais. Nossa região, inclusive, o Alto Oeste, né? Existem, por exemplo, Serrinha dos Pintos, tem uma doença genética porque havia muito casamento consanguíneo, né? A síndrome de Expoan. Então, são condições que a genética veio a esclarecer, né? Então, isso você consegue programar que eu digo, orientar esse casal, e isso é um sonho que às vezes você consegue contornar, hoje nós temos ferramentas para que a gente consiga entregar a esse casal melhores condições de gestar o seu filho e não desistir do sonho. Seria a questão do aconselhamento genético, né? Perfeito. De Exato. fazer isso direitinho. O ideal seria antes, né, doutor Diego? Da gestação, esse perfeito. planejamento, como você sempre costuma... Mas eu acho que sim, com certeza. A nossa programação gestacional que começa pré-concepção, né? Mas na prática, Lara, eu acho que na nossa realidade, a gente ainda briga para fazer estudos dentro da gestação para explicar, orientar um morfológico de primeiro e de segundo trimestre, né? Então, o primeiro passo diante dessa investigação genética seria o exame de sangue ou morfológico? Para se fazer essa investigação genética? Sim. Desconsiderando pré-concepção. Isso, depois desconsiderando engravidou. Vou dizer o melhor dos mundos. 10 semanas essa paciente fazer o exame, o NIPT, né, o exame genético, e vai fazer... Aqui em Mossoró faz? Fazemos, sim. Fazemos. E realizar a morfológica do primeiro trimestre lá com 12 para 13 semanas, melhor período. Você somar os dois exames para que você tenha a sensibilidade máxima aí de detecção. Detectou alguma possível alteração? Quer dizer que já vai ser alguma alteração? Como esses são exames de rastreio, né, não é diagnóstico, tá certo? São exames de rastreio com sensibilidade altíssima. Certo. Mas eu não posso cravar dizendo que ali existe essa doença. Aí, isso serve de filtro para o exame genético da amniocentese, por exemplo, e a gente aumentar, aí sim confirmar ou afastar o diagnóstico. É todo um processo, né? Que existe feito com muita responsabilidade, com muita sensibilidade, né? E segurança também. O objetivo maior é oferecer segurança para a mãe, para o bebê, para essa família, né, doutor Diego? Sim, com certeza. Para que realmente essa gestação possa evoluir da melhor forma possível ou se descobrir, né, o que é que está acontecendo, o que é que pode estar por trás de algumas condições, e por mais que às vezes aconteça essa incompatibilidade, né, do próprio casal, ainda assim, como você explicou, ainda tem um caminho a ser traçado. Sim, com certeza. Às vezes eu tenho uma paciente com 8 perdas gestacionais, né? E aí, uma paciente dessa, ela com certeza se beneficia, sem dúvida, de uma avaliação genética pré-concepção, né? Para que ela consiga varrer a genética dela e do esposo, embora ainda seja caro, né? Vou falar em números aqui hoje, né? Em torno de R$10.000, um pouco menos, né? Para que a gente consiga fazer a compatibilidade genética. E há um cruzamento desses genes que traz tanta informação, Lara, que a gente às vezes até guarda essas informações. No caso de quando é feito já durante a gestação, já após aquela suspeita, né, durante ali o rastreio, essas informações, doutor Diego, no caso, né, como é que elas são até repassadas, né? Também tem toda uma questão, e é feito no consultório, precisa ir para o hospital, enfim, como é que é feito também esse exame? O que você falou, que eu disse que era de suma importância, a gente entender que são exames de rastreio. Então, ali, a gente tem que ter cuidado, que a gente, às vezes, escuta, né? Não é só fazer a ultrassom, é você saber orientar o que você está avaliando ali naquele ultrassom, então, orientar que aquilo ali é um rastreio. Para que, a partir dali, você dê a possibilidade ao casal de partir para definição diagnóstica, exame genético propriamente dito, né, que é o único diagnóstico, ou nada ser feito e bolar um programa de sequência de avaliação pré-natal, porque isso modifica, para que a gente consiga assessorar. E aí, o trato com essas informações é porque é muito comum, quando você já tem alteração, eu digo muito, eu converso antes de ir para outra.
né? Porque se eu encontro qualquer alteração depois, é difícil de você conseguir repassar aquela informação e muitas vezes é técnica. Você vê que a conversa fica travada, você fica fazendo força para tentar entender, né? Mas imagine você diante de uma alteração, porque ninguém deseja isso, você ter que repassar. Então, esse trato, a gente conversa antes, explica o objetivo do exame, vai para o exame para depois, se tiver alguma alteração, para que a gente explique, isso aqui é um exame de rastreio, isso é uma detecção de um risco, né? A partir daqui, a gente pode tomar essa e essa decisão para que a gente consiga assessorar esse casal, né? Acompanhar, fazer parte dessa história desse casal. No caso quando já tem essa suspeita e vai fazer a amniocentese. Isso, aí é em que local que faz? É no próprio consultório? No consultório. Um procedimento simples, tranquilo. Não dói a mãe? Uma cólicazinha, porque é uma agulha, apesar de grandona, né? Quando a gente passa pelo útero, sente uma cólicazinha. Dá uma agoniazinha, mas é um procedimento relativamente simples. Tranquilo. É tranquilo. Doutor Diego, olha, tema muito interessante e que bom que hoje existe essa possibilidade de fazer essa investigação e a partir daí se ter estratégias, né, das melhores possíveis, né, para conduzir melhor toda essa situação, né? Graças a Deus que a medicina vai evoluindo, medicina fetal, e vocês estão aí sempre em busca, né, de trazer para cá essa oportunidade, não precisar ir para outras cidades, outras capitais. Né, doutor Diego, isso também é interessante, importante. Demais, né? Porque eu digo que a gente ainda faz parte, é cultural, né? A gente ainda está atrasado com relação a isso, né? Quando você vê que países desenvolvidos, o NIPT é um exame obrigatório que complementa ali todo esse rastreio, né? A gente vê o quanto a gente está atrasado, né? É raro a gente fazer um NIPT e tal, onde nos grandes centros isso é praxe, sabe, Lara? Então, a gente precisa trabalhar mais esse tema, expor, porque às vezes é até desconhecimento, né? Sem dúvidas. E a assistência é outra quando a gente consegue oferecer o melhor que a gente pode. E a gente tem condições hoje, né? Hoje Mossoró consegue oferecer tudo isso, né? A gente pode questionar a logística, o custo às vezes, mas a gente sim consegue oferecer tudo que é oferecido nos grandes centros. Que bom. Obrigada, viu, doutor Diego? Nada, é um prazer estar aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Vou para o intervalo agora, rapidinho. Já eu volto com mais saúde e bem-estar para você.